Então, esse livro tão maravilhoso que é o livro de Provérbios é o nosso alvo, né, de estudo durante essa jornada de conhecimento. Nós estamos estudando sistematicamente esse livro, estamos aí no capítulo de número 1, nós vamos avançar hoje a partir do versículo 20 até o versículo 33, pegando o raciocínio, né, daqueles que escreveram Provérbios. Vamos ler esse texto que é desafiador para o nosso entendimento, mas que nós vamos mergulhar de cabeça nele hoje, e eu espero em Deus, através do Espírito, que possamos realmente chegar a um pleno conhecimento, ou entendimento claro de todas as verdades nele contido, né? Para que vivamos vida plena em todos os lugares. Tem menino gritando, é férias, fazer o quê, né? E quer saber, são os meus meninos. Tem que falar com os meninos para calar a boca. Cala a boca, menino! Ei, mãe, segura o Aleph. Segura o Aleph aí, mamãe. Pelo amor de Deus. Quem já me ouviu pregando sobre família sabe quem é o Aleph, né? Sabe quem é o Aleph. Então vamos lá, vamos ler o texto de Provérbios, capítulo 1, verso 20 ao verso 33. Está aqui, diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das cidades ou das portas, e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, ó escarnecedores, desejareis os escárnios. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror com a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar, porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, infelizmente, comerão o fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os levam à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temer o mal, disse o sábio. Esse é um Provérbios, né? Um texto de Provérbios muito denso, né? Muito realmente até apreensivo quando a gente começa a ler, porque a gente vê de fato o caminho que é proposto diante de nós, a alternativa que nos leva à total insegurança e as consequências de uma escolha errada, né? Eu me lembro que quando Deus tirou o povo de Israel de dentro do Egito, colocou diante deles dois caminhos, e disse: eles colocam diante de vós dois caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vivam, né? A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade, disse Paulo em Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. Que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus nunca teve prazer na perdição. Deus nunca teve prazer na condenação de homem algum. Deus não criou o inferno para a humanidade. E, infelizmente, a humanidade se desviou em caminhos tortuosos que os levam ao caminho de morte. E, infelizmente, esse caminho realmente causa, né, dano e prejuízo à vida humana. E Deus não se alegra com isso. Ao contrário, Deus em todo o tempo, Ele tenta conduzir a humanidade por caminhos de vida e paz. E essa forma é por meio da sua palavra, né? Ele enviou a sua palavra nos sarou, a sua palavra nos livrou daquilo que era mortal. Mas para que nós realmente vivamos de maneira plena, nós precisamos estar firmados sobre a sua palavra, né? Nós vimos aquilo que Deus fez através de
Salomão, né? Quando Salomão alinhou as suas práticas à palavra de Deus, Deus pôde manifestar através dele a sua sabedoria. E a sua sabedoria era vista e ouvida por todos os povos. Assim também nós, um dia, quando recebemos a Cristo, recebemos dentro de nós o próprio Espírito de Deus. E esse Espírito dentro de nós é o Espírito da sabedoria que permeou a vida de Salomão. Mas para que vivamos uma vida a manifestar de fato essa sabedoria que provém do nosso Deus, necessário é que estejamos firmados sobre a sua palavra, né? Sobre os seus ensinamentos, como nós vimos nos versículos anteriores, quando Deus dizia, né, para cada um de nós: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos inclina os teus ouvidos. Se nós, de fato, vivermos uma vida inclinadas a ouvir aquilo que a palavra de Deus diz, então teremos a segurança e a garantia de uma vida plena, né? Porque Deus almeja que todo homem seja salvo, e essa é a grande verdade, e que também chegue ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, que ele mergulhe cada dia mais no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É por este motivo que há da parte de Deus uma disposição, uma facilitação, né, em revelar-se aos homens. Durante muito tempo eu pensava que Deus estava querendo brincar de esconde-esconde comigo, né? Que ele não gostaria de se revelar. Se eu, por muito insistir e por um preço muito alto, fosse capaz de pagar, talvez de alguma forma ele se revelasse a mim. Mas ao contrário, né? A Bíblia se mostra de maneira completamente diferente disso, porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, diz que o próprio Deus nos deu o seu Espírito, que nos revela todas as coisas. Porque ninguém conhece mais a Deus do que o próprio Espírito de Deus. Porque esse Espírito de Deus a todas as coisas prescrutam. Ou seja, ele conhece toda a intimidade de Deus, ele conhece todas as minúcias do próprio Deus. Agora, esse Espírito de Deus, que conhece todas as minúcias de Deus, passou a habitar dentro de mim, passou a habitar dentro de você, se tornou um Espírito com o meu Espírito. Então veja, o Espírito que é conhecedor do próprio Deus em todas as suas minúcias, ele se tornou um Espírito com o meu Espírito. Se eu tiver um pouquinho de perspicácia para atentar para o meu próprio Espírito, obviamente que eu chegarei fácil e rápido ao conhecimento de Deus. Ou seja, Deus tem buscado continuamente se manifestar. E posso dizer algo, nesse tempo, nunca houve um tempo mais favorável para se conhecer a Deus de que o tempo em que nós estamos vivendo. Por isso é que o escritor desse provérbio, ele diz o seguinte no versículo 20 ao versículo 23. Ele diz assim: a sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, ela proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que nunca em nenhum outro tempo se houve tanta facilidade, tanta proposta de conhecimento de Deus como a que nós estamos vivendo hoje. Nós temos hoje no Brasil, só de escolas, centros de treinamentos bíblicos Rema, mais de 130 escolas espalhadas no país. Nós temos aí 27 estados. Nós estamos falando de 4 vezes, ou pelo menos 4 escolas para cada estado. Nós estamos falando de uma facilitação da parte de Deus, de uma visão divina, de conhecimento, sem contar todos os outros seminários que se propõem também a levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Eu falo do Rema porque é a instituição que eu represento e eu sei da sua eficácia e eu sei da sua responsabilidade com a verdade. Então existe realmente da parte de Deus uma facilitação. A sabedoria clama, ela grita, ela está dizendo: ei, por favor, atentem-se para mim. Né? Só não entende, só não busca a Deus quem não quer. Só não tem conhecimento hoje quem é nécio, quem é louco ou quem é um zombador. É importante que nós estejamos atentos a isso, que nunca houve tanta facilidade de se conhecer a Deus. Hoje você não pode de forma nenhuma afirmar que não conhece porque não tem oportunidade. Deixa eu te dizer, eu estou falando por mim, eu sou 1 em 1 milhão. Eu sou 1 em 1 milhão ou mais de 1 milhão de pessoas que estão fazendo lives durante toda essa quarentena, propondo-se ensinar a palavra de Deus. Eu sou 1 entre milhares de milhares. Basta você realmente colocar prioridade na sua vida.
Hoje só não aprende a palavra quem não tem prioridade. Só não aprende a palavra aqueles que realmente estão simplesmente ignorando, virando as costas para a sabedoria e para o conhecimento, porque ela tem clamado nas praças. Então nunca houve um tempo tão favorável ao conhecimento de Deus quanto o tempo em que estamos vivendo. Temos inúmeras facilidades hoje de nos enchermos do conhecimento da parte de Deus. Infelizmente, muitos continuam ignorando e abrindo mão desta tal facilidade. E a Bíblia classifica eles da seguinte maneira: são ingênuos, são zombadores e são tolos. Essas são as características das pessoas que ignoram. Eu já falei isso uma centena de vezes, não me custa repetir mais uma, porque talvez tenha algum coração aí que precisa ouvir isso que eu vou falar agora. Talvez você esteja me acompanhando já desde o início da quarentena, né? Já são mais de 120, aliás, está fazendo amanhã, exatamente, depois de amanhã, 120 dias ininterruptos de lives, às 11 horas da manhã e às 23 horas. 120 dias fazem amanhã, 120 dias. Isso significa que são mais de 240, eu certamente já fiz mais de 250 lives em 4 meses. 250 horas de ensino, 250 oportunidades de levar você ao conhecimento e a ser cheio da verdadeira sabedoria. Agora, talvez você tenha se enchido, eu não sei, 50% dessa quantidade você tenha tido a oportunidade de ouvir. A minha pergunta é: quanto do que você ouviu você tem colocado em prática? Quanto do que você ouviu você tem realmente trazido como verdade absoluta para a sua vida e tem tido transformação? Eu vejo gritos de "oh glória", eu vejo gritos de "que revelação de Deus", mas essa só será uma revelação eficaz se ela for revelada ao seu coração e ela se transformar em uma ação. Do contrário, talvez você seja tolo. É isso que a Bíblia diz, que aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele é tolo, ele engana-se a si mesmo. Ele engana-se a si mesmo. Então as oportunidades estão aí, a sabedoria clama nas praças. Na praça, eu estou numa praça. A sabedoria clama e tem gente desligado. A gente tem aí quase 100 pessoas, já chegamos a quase 200 em nossas lives aqui. Mas quantas milhares de pessoas podiam estar nos assistindo agora e se enchendo do conhecimento de Deus? E estão pegando o quê? O que estão fazendo nesse exato momento? Né? Aqueles que aqui não estão, estão onde? Qual é a sua prioridade? Qual a sua prioridade? Né? Qual a sua prioridade? Então, ainda assim, ainda que muitos rejeitem o conhecimento de Deus, ainda assim, Deus não desiste e existe da parte dele um apelo para as pessoas para que alcance a sabedoria. Deus não descansará até a volta de Jesus de levantar pessoas para proclamar as verdades que ele estabeleceu. Por quê? Porque ninguém vai ser passivo de um dia olhar para a cara de Deus e dizer: eu não tive a oportunidade de alcançar a sabedoria. Ninguém jamais vai poder dizer isso. Ao contrário, o Senhor certamente terá provas contundentes que nós não buscamos porque não quisemos. Não buscamos porque realmente não valorizamos. Não buscamos porque não priorizamos aquilo que de fato é importante para as nossas vidas, né? Que eu e você tenhamos esse senso de responsabilidade com a nossa própria vida. Aquilo que você recebe aqui não vai abençoar a vida do seu irmão. Aquilo que você recebe aqui abençoa a sua própria vida. Aquilo que você recebe aqui alimenta o seu espírito e coloca você na rota do sucesso. Apenas você tem a responsabilidade de fazer crescer a tua própria vida. Versículo 24 e 25, ele diz assim: muitas vezes eu clamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes as mãos, mas não me deram atenção. E eu pergunto: quantas oportunidades desperdiçadas? Quantas vezes nós dissemos não ao Evangelho? Talvez você tenha sido uma pessoa diferente de mim, mas até o dia que eu tomei vergonha na cara e retornei, não vou dizer nem que eu aceitei Jesus, mas que eu voltei para o Senhor, porque eu aceitei Jesus de fato na minha adolescência, com 14 anos, e nessa época eu fui muito rápido.
Mas na minha fase adulta, para voltar para a igreja, depois de desviado de um tempo, quantas vezes eu precisei ouvir as mesmas verdades e eu dizia, não estou preparado. Não está preparado como? Se um ser humano é capaz de ficar preparado para se achegar ao Senhor, ele não precisa do Senhor. Talvez não seja voltar a Cristo, mas talvez seja para você buscar o conhecimento, seja para você fazer um curso. Ah, mas é ruim demais, mas lá tem fulano, tem Beltrano, e daí? O que você está buscando não são pessoas, é o conhecimento de Deus. Até quando nós vamos negligenciar o apelo? Deus está dizendo, eu estou estendendo a mão. Eu estou falando para pessoas que estão me ouvindo aqui e que talvez Deus esteja falando ao coração. Você precisa buscar e se dedicar à busca contínua do conhecimento. Talvez fazer um rema, fazer um curso, mas por causa de questões pessoais, de pessoas, você está negando o conhecimento de Deus. Você está colocando seus relacionamentos que não existe afeição, que não existe afetividade, acima do conhecimento de Deus, acima de fato daquilo que lhe é prioritário. Veja, ele diz, quantas oportunidades desperdiçadas, quantas vezes dissemos não ao evangelho. Infelizmente, um dia as portas da arca mais uma vez se fecharão por dentro, e aí será tarde demais. Eu quero que você pense e se coloque agora na condição de alguém que viveu no tempo de Noé. Noé passou 100 anos pregando justiça, arrependei-vos, pregando justiça, arrependei-vos. 100 anos. Olha, se vocês não se arrependerem, a má conduta de vocês, o mau comportamento atrairá juízo, né? Cairá um dilúvio sobre a terra. 100 anos ou mais de 100 anos proclamando as mesmas coisas e as pessoas dizem, não estou pronta, não estou pronta, não estou pronta, isso é bobagem, cadê? Não disse que ia vir, cadê a chuva? E de repente um dia a chuva começou a cair. Quando caiu, que eles correram para a arca, a porta tinha sido fechada por dentro. Foi um anjo que fechou a porta. Sabe, assim também a Bíblia diz, será nos dias da volta de Cristo Jesus, em que muitos procurarão a salvação que há muito foi-lhes expostas por meio da pregação do Evangelho, mas naquele momento a igreja já terá subido, sabe? E se você parar para pensar no que aconteceu no dia do juízo, lá do dilúvio, as mesmas águas que desceram, causando a morte daqueles que negaram, foram as mesmas águas que empurraram a arca para cima. À medida que a água descia trazendo juízo, a mesma água subia levando a arca. Assim também será no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que a igreja for subindo, o juízo estará sendo derramado sobre a terra como um contraponto. E as pessoas então procurarão e se lembrarão dos crentes. Ou muitos crentes que negligenciaram, infelizmente, a salvação. Certamente irão sofrer o dano, né? Eu tô vendo a Raquelzinha dizendo, eu queria fazer o rema em Belo Horizonte com o pastor Marcelo. Deixa eu te dizer, o rema não tá atrelado ao pastor Marcelo, Raquelzinha. Não coloque homens à frente daquilo que Deus quer fazer, independente de quem seja. Sabe, Jesus, ele disciplinou seus discípulos nisso, não corram atrás de homens, não fixem a sua esperança em homem algum, mas na palavra de Deus que a todos salva. Então, busque o rema onde você puder, mas não deixe de se encher da palavra da verdade. Provérbios 1, 26 a 28 diz, por isso rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros, quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade e a desgraça os envolver como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, não responderei, ainda que me procurem, não me encontrarão. Assim um dia o mundo ímpio verá que lhe for oferecido ouro em bandeja de prata, e eles rejeitaram. Trocaram a salvação por um bocado de prazer terreno. Sabe, no fundo, todas as pessoas sabem da existência de Deus. No fundo, todas as pessoas sabem que a salvação é algo real. No fundo, as pessoas sabem que o inferno também é real.
mas não abandonam as suas práticas para entregar-se definitivamente ao Senhor, para não se privarem dos prazeres terrenos, porque estão apegados às coisas naturais, porque estão presos àquilo que lhes dão prazer. E infelizmente um dia, a Bíblia narra isso e é triste de se ouvir, eu me sinto comovido, porque saber que Deus vai estar chorando por eles, sem poder fazer mais absolutamente nada. Eles vão dizer, que Deus de amor é esse? É o Deus de amor que durante 2000 anos enviou a sua igreja a proclamar liberdade aos cativos, a proclamar salvação aos perdidos, que durante 2000 anos a sabedoria gritou nas praças, nas ruas, nas portas da cidade, e não teve quem desse ouvido. Infelizmente, no final, haverá morte, sofrimento e ranger de dentes, por causa da negligência, por causa de não dar realmente crédito àquilo que a palavra de Deus estabelece. Em troca de prazer terrenos, em troca de um prato de lentilha, abrindo mão da sua primogenitude. Ou seja, nós que somos os primeiros frutos, como do Espírito, somos considerados aqueles que realmente receberam a bênção do Senhor. Se o mundo não se arrepende dos seus pecados, dos seus maus caminhos e se entregam a Cristo Jesus, infelizmente, Deus já não pode fazer nada mais por eles, uma vez que o próprio Deus proveu para todos nós a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Provérbios capítulo 1, verso 29 a 31 diz: porque vocês detestaram o conhecimento e escolheram não temer ao Senhor. Rejeitaram o meu conselho e ignoraram a minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Veja, aquilo que o mundo sofre, ou aquilo que ainda o mundo sofrerá por conta de tudo do que está por vir, é consequência do seu próprio estilo de vida, de não temerem ao Senhor, de mesmo no seu íntimo, no seu âmago, no seu espírito, saberem da existência de Deus. Todos nós carregamos consciência. Todos nós, quando deitamos na nossa cama à noite, encostamos nossa cabeça no travesseiro, nós de fato sabemos, porque sabemos que existe um Deus Criador. Nós sabemos que existe uma origem de todas as coisas. Nós sabemos, de fato, que não somos criados para nós mesmos. Mas a arrogância, a prepotência, o estilo de vida deliberado de pecado, infelizmente, farão com que eles venham a sofrer as agruras das suas próprias escolhas. Infelizmente, cada um receberá conforme o mal que houver praticado com seu próprio corpo. Isso é uma realidade. Rejeitar a palavra de Deus custará caro para aqueles que assim agirem. Comerão frutos amargos e de um estilo de vida leviano e mundano. Essa é a grande verdade. Por fim, Provérbios 1:32 diz: pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Mas os que me derem ouvido, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. E sem temer o mal. Aqueles que viverem segundo a palavra, aqueles que derem ouvido às palavras do Senhor, esses viverão em paz. Existe uma promessa de vida abundante, existe uma promessa de vida plena. Jesus certa vez disse: digo-lhes essas palavras para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu já venci o mundo. Você não precisa viver nele, você só precisa permanecer em mim e as minhas palavras permanecer em você, e aí você vai pedir o que quiser e tudo lhe será concedido. Essa é a promessa do Senhor para todo aquele que crê. Um dia nos tornamos filhos de Deus para uma vida plena e abundante. Portanto, não desprezemos nós, os crentes, as instruções do Espírito. Não venhamos a desprezar nós, os irmãos, os filhos de Deus, o conhecimento e a sabedoria. Que sejamos ávidos por esse conhecimento. Que sejamos, de fato, pessoas que amam o conhecimento, que acham a sabedoria.
E esse é o nosso princípio praticável de hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busque o conhecimento de Deus. Faça realmente, de forma disciplinada, um planejamento diário, para que você tenha tempo para aquilo que é importante. Para aquilo que é importante. O versículo para a meditação é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, que diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. E graças a Deus isso você já é. E já foi, né? Mas que também o desejo de Deus é que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Se nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade, e a vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, é lícito e é justo que nós, na nossa organização diária, separe um tempo precioso, valoroso. Eu quero que você dedique tempo de valor para aquilo que é importante. Sabe? Dentro de tem um livro que acho que a maioria de vocês conhece, que são As 5 Linguagens do Amor, que é um livro super indicado, né, para os casais, para os relacionamentos familiares, que fala sobre como cada um recebe o amor, né? E uns querem presente, outros o toque. Alguns são tempo de qualidade. Se nós dizemos que amamos a Deus, por que não dedicamos tempo de qualidade à sua palavra? As pessoas me perguntam qual é o segredo do Rema que traz tanta transformação de vida. É que nós dedicamos tempo de qualidade, 2 horas por dia durante 3 dias na semana, 6 horas por semana, o que equivale a pouco mais de 3,53% do meu tempo durante a semana, e causa uma revolução tão grande na minha vida. Bom, o princípio praticável de hoje é: organize o seu dia designando um tempo de qualidade para a comunhão de Deus através da meditação na palavra. Medite na palavra de dia e de noite e você vai viver por meio dela. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Segunda-feira a gente volta falando sobre Provérbios, capítulo de número 2. Antes de encerrarmos essa live, eu quero te dar algumas instruções que são importantes para você. Hoje à noite tem live às 23 horas, né? É a última live da série das férias aí. Mas segunda-feira eu estou de volta, ao vivo às 23 horas, com uma nova série chamada A Origem. O início de todas as coisas. Quando terminar essa live, nós vamos postar já aí para divulgação e você vai poder baixar. Eu vou botar lá no nosso grupo do Telegram. Se você não entrou, vai lá no Telegram, entra lá. Eu vou botar lá os nossos posts de divulgação. Começando segunda-feira às 23 horas, A Origem. O princípio de todas as coisas. Nós vamos mergulhar no conhecimento maravilhoso, né? Do Gênesis, da criação, do homem, de tudo o que um dia teve início, para que nós conheçamos profundamente pelas Escrituras Sagradas aquilo que é conhecimento de Deus. Bom, quero também dar uma notícia importante aí. O PCML está a todo vapor e no universo de 220 vagas nós temos menos de 40 vagas. Em 220 nós temos menos de 40. Então, se você não fez ainda a sua inscrição, corre, porque ainda dá tempo, tem menos de 40 vagas. Você precisa agora entrar no link que está na bio do meu Instagram. Aí clica lá, vai abrir lá no Verbo In e lá você vai poder fazer a sua inscrição. Corre e faz a sua inscrição, porque amanhã nós vamos mais uma vez estar na igreja, pessoalmente, ao vivo, né? A minha equipe toda vai estar lá, eu não vou estar lá, mas a equipe vai estar lá para fazer para as pessoas que vão fazer pessoalmente. Então, ou você pode fazer na igreja amanhã, ou pode fazer pela internet hoje ainda, para que você não fique de fora desse grande acontecimento que é o PCML 2020, segunda fase, onde nós trataremos de 2 temas importantes, que é sobre gestão e sobre visão. O PCML é um programa de capacitação ministerial e liderança para todas as pessoas em todos os âmbitos sociais e não apenas para a formação ministerial. Então, vale a pena você investir, vale a pena você estar comigo e crescermos juntos no conhecimento de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Um beijo no seu coração e até segunda-feira, em nome de Jesus, onde a gente estará de volta às 11 horas da manhã, na nossa sequência do estudo do livro de Provérbios. Beijo no seu coração, tchau.